E a gente volta no assunto da operação da Polícia Federal que foi deflagrada nessa quarta-feira, operação que mira o INSS, porque o repórter Luiz Vassalo está em São Paulo, na casa da aposentada Nilceia Maria dos Santos, uma das vítimas, que conta pra gente o que sofreu nas mãos desse esquema. Boa tarde, Vassalo. Boa tarde, Neila. Boa tarde, leitores do Metrópolis. Olha, quando a gente começou a fazer as reportagens a respeito da farra do INSS, dos descontos indevidos, de associações sobre aposentadorias pelo INSS, eu conversei com diversos aposentados que sofreram esses descontos indevidos de associações que eles dizem desconhecer, que eles dizem que nunca ouviram falar a respeito delas. As reportagens do Metrópolis revelaram que essas entidades faturaram 2 bilhões de reais em apenas um ano. Isso foi inclusive uma explosão no faturamento dessas associações. Eu estou aqui do lado de uma das primeiras aposentadas que eu entrevistei no começo da série de reportagens, que é a dona Nilceia Maria dos Santos. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente conversou lá atrás, quando a dona Nilceia teve sofreu o segundo desconto indevido dela. O caso dela é um dos mais inacreditáveis com os quais eu me deparei, porque ela recebeu 3 descontos seguidos de 3 entidades diferentes. Eu queria perguntar, a senhora já antes de sofrer esses descontos tinha ouvido falar nessas entidades? Não, nunca tinha ouvido falar de nenhuma delas, desconhecia totalmente o nome, o que dificultou até saber que providência eu deveria tomar, né? Já que eu não conhecia, então fiquei bem indecisa ou insegura com o que estava acontecendo. Normalmente, os aposentados têm o direito de conseguir o dinheiro de volta quando o desconto é indevido. A senhora teve quais dificuldades no contato com as entidades e com o INSS durante todo esse processo? Olha, realmente eu não acho nem que eu tive dificuldade de restituir, mas o que foi o pior foi o abuso que eu sofri, foi violento inclusive, né? Porque a primeira que me fez isso, que eu percebi, foi a Unibap. Eu percebi, já tinha decorrido uns 5, 6 meses, quando eu percebi. Falei, de onde que estava vindo aquilo, desconhecia totalmente. E quando a gente acionou, não me recordo direito, mas eu acho que eu tive a restituição por eles, mas me senti totalmente prejudicada por ter tido a conta invadida, uma coisa que eu achava seguro totalmente. E não satisfeito, ainda apareceu mais uma, a Ambec, que é uma que até hoje eu estou com processo, porque eles foram tão atrevidos que ainda eles fizeram um áudio, como se eu estivesse aprovando a ação deles, o que demonstrou ser totalmente inverossímil, tá? Realmente não tinha nada a ver com a minha voz, com o meu modus de falar. E depois surgiu uma outra, que eu não me lembro o nome, que eles foram mais espertinhos, eles lançaram o débito e do lado já veio o 0800 deles. Aí eu imediatamente liguei, eles me reembolsaram, quer dizer, eles facilitaram aí, né? E ficou tudo certo com isso, nem sequer abri processo, tá? Então, hoje eu agradeço o trabalho de vocês, que eu acho que está abrindo os olhos de muitos aposentados, né, que deviam sofrer a mesma coisa que eu e não estavam conseguindo, nem sabendo o que fazer para resolver. Olha, a senhora moveu processos pedindo indenizações de danos morais contra essas entidades. Eu queria perguntar à senhora o que a senhora recomendaria a pessoas que também são vítimas e se encontram na mesma situação em que a senhora já se encontrou um dia quando sofria esses descontos das associações. Bom, em primeiro lugar que a gente deve realmente prestar atenção nos recibos de pagamento, de recebimento, né? Ficar sempre atenta, sempre tem um espertinho ali. Em segundo lugar, se você não fez nada, abra sim um processo contra essas empresas. Elas receberam milhões, elas têm que devolver esse dinheiro, não só o descontinho que fizeram, que aparentemente pode ser até pequeno, mediante a tudo que eles faturaram, né? Então, se você sofreu isso, realmente, entre na justiça, processe e peça ressarcimento, não só do valor, mas também uma indenização por danos morais. E, assim, essas entidades, para explicar um pouco mais para o nosso leitor, elas
toda vez que a senhora se livrou de um desconto de uma entidade, imediatamente apareceu um novo desconto de outra entidade? Então, aí eu já fiquei esperta, né? Se antes eu não tinha hábito de ficar observando os detalhes do meu recibo, aí eu fiquei atenta. Logo mais, não demorou muito, apareceu a Ambev. E logo mais, depois da Ambev, um pouquinho mais para frente, o último foi em julho de 2024, dessa empresa que eu não me lembro o nome, e tinha o 0800 na frente do lançamento, que eu já liguei e imediatamente me reembolsaram. Obrigado. Neila, é com você. Aí, ó, o Vassalo estava na casa de uma das vítimas que teve prejuízos na folha do INSS, são aposentados, vítimas, a gente estava contando para vocês, a operação que mira o INSS por conta de vítimas que sofreram, então, esses descontos indevidos na folha da aposentadoria